Senhor, professor, professora da Escola Bíblica Dominical. É muito, mas muito bom mesmo estar com você. Eu sou o presbítero Daniel Vitor, faço parte da equipe pedagógica do Capé de Franca e estou aqui para um breve comentário dessa edição especial da revista dos pré-adolescentes, que traz como tema a Bíblia e a ciência. Na lição de número 1 nós vamos falar que a Bíblia descobre a ciência. Temos como objetivo levar o nosso aluno a expressar a sua confiança na Bíblia e também perceber que a Bíblia e a ciência, elas não se contradizem, mas se complementam entre si. E aqui nós gostaríamos de comentar um pouco o que significa a palavra ciência? A palavra ciência, ela significa conhecimento. Isso é, conhecimento sobre biologia, matemática, psicologia, economia, agronomia, conhecimento sobre todas as coisas. Esse é o significado da palavra ciência. Nós vemos que o homem, no decorrer dos séculos, ele vem cada dia mais buscando conhecimento, ele vem cada dia mais ampliando o seu conhecimento. E esse é o trabalho da ciência. Nos últimos anos nós vemos que a ciência ela tem descoberto muitas coisas boas para a humanidade, às vezes algumas coisas prejudiciais, mas na maioria das vezes muitas coisas boas a ciência tem trazido. Por exemplo, em nossos dias nós vemos agora a ciência numa corrida para a cura do Covid-19. Nunca a ciência trabalhou tanto, tão rápido para descobrir uma vacina para uma doença. Então nós vemos algo muito bom feito pela ciência. Nós vamos perceber também que a ciência ela sempre tem se debruçado para a melhoria da humanidade. Esse é o objetivo da ciência. A Bíblia Sagrada. Nós estamos sempre em contato com a Bíblia Sagrada, nós buscamos sempre conhecer mais a Bíblia Sagrada e temos a Bíblia Sagrada como a nossa regra de fé. E aí vem o questionamento: quem está com a razão? A ciência ou a Bíblia? Quem está certo? Em quem nós podemos confiar? Na ciência ou na palavra de Deus? Primeira questão, o porquê que nós podemos confiar na ciência? Nós podemos confiar na ciência por quê? Porque a ciência ela tem buscado, como eu já disse, sempre a melhoria da humanidade. E a ciência ela é feita por homens que adquiriram conhecimento de Deus. Tudo que a ciência descobre é através de homens que receberam um conhecimento dado por Deus. Todo esse conhecimento que o ser humano tem é dado por Deus. O ser humano é o único ser que tem conhecimento de si mesmo, que tem ciência da vida e da morte. Então, é o único ser que procura se aperfeiçoar a cada dia. É o ser humano que procura cada dia buscar conhecer mais de si. Então, esse conhecimento ele é dado por Deus. Então, é por isso que nós podemos sim confiar na ciência. Mas será que a ciência ela falha? Com certeza sim. Por quê? Porque esses homens que trabalham em busca do conhecimento são homens falhos, são homens que estão sujeitos sim à falha. Então a ciência ela está sujeita a falhas e muitas vezes ela provou sim que pode falhar. E dentro da ciência nós vamos ver que existem fatos comprovados e verídicos e vamos ver muitas teorias. Teoria, o que quer dizer a teoria? A teoria é quando algo ele é uma suposição, mas ele não é comprovado ainda. Então, por isso é chamado de teoria. Então, a ciência, enquanto ela não tem comprovação sobre alguma coisa, ela trabalha a teoria. Mais à frente, em outras lições, vamos falar um pouco mais sobre isso. O porquê que nós devemos confiar na Bíblia Sagrada. Nós devemos confiar na Bíblia Sagrada, primeiramente, porque a Bíblia Sagrada ela é a palavra de Deus. Nós cremos e aceitamos a Bíblia Sagrada como palavra de Deus. Nós vemos que a Bíblia foi escrita num período de aproximadamente 1600 anos por homens diferentes, homens em situações diferentes, homens com culturas diferentes. Nós vamos ver homens no palácios, homens no campo, homens dentro da prisão, escrevendo a palavra de Deus. E mesmo com
todo esse diferencial, nós vamos ver que a palavra de Deus ela se complementa, ela se completa entre si. Então é por isso que nós acreditamos na palavra de Deus. Nós cremos que o Espírito Santo é quem direcionou esses homens a escreverem a Bíblia Sagrada. Então por isso que nós devemos sim confiar na palavra de Deus. Mas afinal, a Bíblia e a ciência, elas brigam entre si, elas são amigas ou são inimigas? Nós vamos perceber que a Bíblia e a ciência, elas não competem uma com a outra, mas elas se complementam. Por quê? Porque a ciência, cabe à ciência responder o como e quando as coisas aconteceram. Então o cientista trabalha para tentar descobrir como as coisas aconteceram e quando essas coisas aconteceram. Já a fé, nós devemos, através da fé, responder quem e o porquê que as coisas aconteceram. Por quem que as coisas aconteceram e o porquê que as coisas aconteceram. Então essa é a função da Bíblia Sagrada, essa é a função da fé. Então é através da fé que nós cremos quem fez o que fez e o porquê fez o que fez. E nós vemos que Deus, Ele está sobre tudo aquilo que a ciência descobre. Nós vemos Deus por trás de cada descoberta da ciência, nós podemos ver Deus. E quando nós falamos que a Bíblia, ela antecede a ciência, nós vamos ver, como eu já disse, que vários trechos da Bíblia, escritos há mais de 3.000 anos, mostram alguns fatos que a ciência só veio compreender muitos séculos depois. Nós vamos ver sobre a hidrologia, o ciclo hidrológico, Jó 36 e 27 e Eclesiastes 1 e 7. Nós vamos ver Jó falando sobre o ciclo da chuva, a água descendo, a água na terra e tal. Todo esse contexto hidrológico nós vamos ver Jó falando lá atrás. Sobre a terra flutuar no espaço, sobre a terra estar no espaço. Nós vamos ver Jó falando sobre isso. Jó capítulo 26 e o verso 7. Nós vamos ver também sobre o peso do ar. Em Jó 28 e 25, nós vamos ver falando que o ar, ele tem peso. Isaías 40 e 22, nós vamos ver falando sobre a terra ser uma esfera. E nós vamos ver também em Isaías 43 e 16, falando sobre as correntes do oceano. Então, na Bíblia Sagrada, nós vamos ver coisas que a ciência demorou para descobrir. A Bíblia já afirmava essas situações. É certo dizer também que a própria igreja, em um certo período, contestou a questão da terra ser redonda. Mas um fato muito importante que nós aprendemos na Bíblia e que agora nós vamos perceber a ciência descobrindo, é até a questão da forma de ensino. É muito interessante, quando eu estava fazendo a faculdade de pedagogia, eu comecei a analisar que muitas coisas que os estudiosos da área do ensino descobriram agora, nesse último século, ou nos últimos séculos, são coisas que Jesus, ele já demonstrava através do seu ensino. O fato de você falar daquilo que o aluno já tem um pré-conhecimento para poder trazer algo desconhecido, é algo que Jesus já trabalhava. E agora que nós vemos que a pedagogia moderna vem trazendo. E vários outros fatos dentro da educação, que Jesus trouxe o exemplo e que agora os cientistas da educação vieram descobrir. Então nós vemos que a Bíblia, ela antecede a ciência e que podemos aprender muito com a palavra de Deus. E no decorrer dessas lições, nós vamos perceber que a Bíblia e a ciência, em muitas situações, elas se complementam. Existe divergência, mas existe muita coerência e existe muitos fatos que se assemelham entre a Bíblia e a ciência. Fiquem com Deus e até a próxima.